Eu louvo a Deus pela iniciativa do seminário. A visão missionária que Deus trouxe ao meu coração surgiu aqui no seminário, no meu tempo de estudo. E eu me sinto honrado, privilegiado por Deus, por poder estar aqui compartilhando um pouco sobre esse ministério para o qual Deus nos chamou ali no Chile, pela sua graça, e de fato foi algo especial para as nossas vidas. Eu vi aqui os irmãos ministrando, de repente eu via os irmãos sorrindo, e que bom, agora eu preparo para chorar agora. Irmãos, essa é a minha família, essa é minha esposa Kívia, essa menininha, eu já estou casado com ela, já tem 18 anos, Kívia veio comigo para o seminário, nós já tínhamos 2 anos de casados. Nós temos 2 filhos, o Juan, que hoje está com 10 anos, mato-grossense, abençoado, servo de Deus, um menino especial, maravilhoso, que Deus nos deu, e o nosso Arthurzinho, esse pequenininho aí. Hoje nós temos 6 anos que estamos no Chile. Essa é a igreja, a maioria pelo menos, tá? Hoje nós somos cerca de 110, 120 pessoas. A igreja está localizada aí no Chile, esse é o Chile. Aqui os irmãos vão ver a cidade de Santiago, está na região central, tá, do país. O país ele tem uma distribuição geopolítica diferente a que nós temos no Brasil. Ok? Então eu vou falar aqui, por exemplo, de comuna. Comunas são bairros gigantes, mega bairros, dentro da cidade de Santiago. Nós estamos na comuna Calera de Tango. Nós hoje nos congregamos na municipalidade, que seria uma prefeitura dessa comuna. Tá? Cada cor dessa aqui, você tem uma comuna chamada Santiago, não é a cidade, é uma comuna, essa vermelha no meio, e você tem Santiago cidade. Eu moro aqui nesse ponto amarelo aqui, na comuna de Maipú. Só para os irmãos entenderem, a comuna de Maipú tem 900 mil habitantes. Essa comuna é a maior comuna de toda a grande Santiago. Essa é a denominação, o pastor Ulisses já falou aí, Igreja Presbiteriana in América, Chile. Aqui temos algumas plantações, nós estamos trabalhando com plantações que estão debaixo do cuidado da Igreja Cristo Rei, uma em Tian, que está a 420 quilômetros ao sul de Santiago. E nós temos 3 igrejas missão. O que são igrejas missão? São igrejas que antes eram chamadas igrejas constituídas, mas não tinham presbíteros pela falta de estrutura da denominação, e nós decidimos em novembro do ano passado que essas igrejas precisavam estar debaixo de outra igreja, de um conselho que pudesse cuidar dessas igrejas. E nós temos alguns projetos de plantação, tá, que estão em caminho. Vamos lá, Ocidente secularista. Eu quero partir com essa frase, tá? Toda pessoa, grupo de pessoas, a instituição necessita uma verdade para viver. Todos nós necessitamos uma verdade. O que eu chamo de verdade, um referencial de vida. Algo no qual se estabelecer. Algo no qual se fundamentar. Uma verdade que norteie a sua vida. Ainda que essa verdade é a afirmação de que eu sou o fim de todas as coisas. Mas ele necessita uma verdade para poder encontrar segurança e estabilidade no seu processo de vida. E aí eu encontrei esse quadro muito interessante, mostrando essa perspectiva da verdade que define a vida. Tá? Primeiro que a verdade ela define quem sou eu, ela define o significado de quem sou eu. Tá? Isso nos leva a um outro ponto, que é a razão ou a finalidade. Eu sou isto para quê? Ou seja, para que processo? Qual é a razão de ser quem eu sou? E essa verdade é quem vai definir esse significado. E vai levar a um último ponto, que é qual é o final, o fim, o propósito, o objetivo, onde termina esse processo que define quem eu sou. E vamos entrar numa região cíclica dessa definição, ou seja, o sentido que é definido pela finalidade ou razão que nos leva ao propósito. E o ser humano está constantemente buscando esta verdade que defina quem é ele, qual é o processo no qual ele está inserido e qual é o objetivo final desse processo, porque todos nós estamos nessa busca. E aí nos vemos diante de um desafio.
porque a verdade, ela se transforma, se altera, de repente podíamos dizer evolui, muda. Por isso nós vemos algumas coisas estranhas acontecendo no nosso meio. Uma dessas é essa que nós estamos contemplando, que é algo que nós estamos vivendo no nosso momento no Brasil, não é verdade? Algo que está circulando nas redes sociais. Isso é um desafio para a igreja. A igreja precisa responder a isso. E não tenha dúvida que isso é consequência do secularismo. É consequência do ambiente no qual nós estamos envolvidos. É o desafio que a igreja tem diante dela. E aí nós passamos a fazer as seguintes perguntas: o que está passando? Por que está passando? Como responder a esta metamorfose cultural? Quais são os caminhos para reverter este processo? E aí, como pastores, diante deste cenário, recebemos pessoas que falam assim: e aí, pastor, como nos posicionamos? E aí, pastor, qual a resposta que nós damos para essa situação? E aí, pastor, como trabalhar sendo igreja, agência do reino, para tocar nesse processo de transformação, no que tange a verdade que vive a cultura? Um desafio para cada um de nós. E aí eu me reporto a Gênesis para construir aqui nosso raciocínio. Eu vou tratar nessas duas palestras sobre 4 áreas. Primeiro, uma abordagem rápida, uma abordagem bíblica, para entender a secularização, porque a secularização que nós estamos vivendo hoje é fruto de algo que é parte da nossa construção, consequência da queda. A queda trouxe a nós esse desejo por secularizar-se. Nós vamos ver isso. Então vamos lá, partindo da abordagem bíblica, vamos a Gênesis, tá? Falando sobre a vocação da igreja, a vocação do povo de Deus, a vocação daquele que foi criado para a glória de Deus. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 16, perdão, aí é 15, tá? Parece que eu me equivoquei aí. O texto nos diz assim, vamos ler todos juntos? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar. E quais são as duas coisas que Deus nos deu como missão em relação ao Éden aí? E aí nós vamos fazer uma análise, e aí os mestres aí me ajudem, quando nós analisamos essas duas expressões, lavrar e guardar. Eu fui buscar a compreensão destes textos, desde uma perspectiva exegética e também missiológica, dentro da teologia bíblica, e encontrei Van Groningen falando que a ideia de lavrar, ou talvez podia ser traduzido como cultivar, vai além do simples ato de cavar um buraquinho, colocar uma sementinha, vir com água e regar para que isso cresça e dê frutos. Isso é muito mais amplo do que a gente pensa. Essa expressão lavrar significa tomar tudo aquilo que Deus pôs debaixo do domínio do homem, como representante de Deus, para desenvolver uma cultura, debaixo de um padrão. Cultivar, fazer cultura, pero sempre com um limite. Qual o limite? Cuidar daquilo que Deus entregou na sua mão, para que na sua responsabilidade você possa produzir cultura. Você é o protetor, o guardião daquilo que eu coloquei nas suas mãos. É uma responsabilidade nossa. E aí podemos afirmar aqui que isso tem a ver com o mandato cultural, não é verdade? Esse é o mandato cultural que Deus deu ao homem, a relação do homem com a criação. O homem tem responsabilidade diante da criação, diante do seu semelhante e diante de Deus. Ele tem esta responsabilidade. Mas a sua responsabilidade não veio sem um manual. Ele tem um manual para desenvolver essa responsabilidade e possa desenvolver com eficiência, para que a cultura seja desenvolvida e esse ambiente seja cuidado, guardado e protegido. Qual é esse referencial? Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 29. Qual é o referencial aí? A palavra de Deus. Então vamos lá. Então Deus os abençoou e lhes disse, ponto. Deus os abençoou e Deus disse. A palavra veio da boca de Deus. Olha só o que Deus vai dizer.
frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves em que há fruto que dê semente, servos-ão para mantimento. Agora vamos lá, nós encontramos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, multipliquem-se, enchem a terra. Segunda coisa, sujeitem a terra, dominem. Já vocês exercem esse domínio sobre a criação que eu entrego nas mãos de vocês, para vocês desenvolverem cultura sempre com a sabedoria que resulta na proteção deste meio. Perfeito? E aí Deus fala: e vocês usufruam disso, deleitem-se em minha criação. E aí eu gosto quando o João Calvino fala que tudo foi criado para que Deus seja glorificado no nosso deleite nessa criação. Aí John Piper, aí nesse mesmo livro, ele fala que Deus é mais glorificado em nós quanto mais nos deleitamos nele, na verdade, do que com o espanhol. Então Deus nos deu isso para nos abençoar e para que Ele seja glorificado no nosso deleite nesta criação, sempre cumprindo a nossa responsabilidade dentro dos limites de Deus. E aí Gênesis 2, 16, 17, ele coloca aqui essa bênção. Diz o texto: juntos, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. Aí vem aqui de novo o limite, a palavra de Deus. Deus está dizendo, a ordenança parte de Deus: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós encontramos nestes três textos aqui mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Ok? Vamos lá? Tem que mostrar outro texto. Qual o objetivo de tudo isso? Do cumprimento desses mandatos? A glória de Deus. Romanos 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, tudo isso deve ser feito, esta missão que é dada a Adão deve ser feito para a glória de Deus, e por isso tem que estar dentro dos limites que Deus estabeleceu. Que limites são esses? Tanto o mandato espiritual, quanto o mandato social, quanto o mandato cultural, tem que estar dentro dos limites da palavra de Deus. Tudo isso deve ser desenvolvido dentro desses limites. E é interessante que nós estamos falando do mandato cultural, não é verdade? Desenvolver cultura. O desenvolvimento da cultura está condicionado ao bom desenvolvimento do nosso mandato social. Ambos os mandatos estão condicionados a um mandato primário. Que mandato primário é esse? A nossa relação com Deus. Se esse mandato é quebrado, esse mandato se quebra e este mandato se quebra. Tudo começa desse mandato, o mandato espiritual, porque nós nos manteremos dentro dos limites da palavra de Deus quando estamos comprometidos com este primeiro mandato, que é a nossa relação com Deus. Quebrou essa relação, todas as demais vão sofrendo o efeito dessa quebra. Estão entendendo isso, irmãos? Por que eu estou estabelecendo esse fundamento? Vamos lá. Vamos mostrar a prova disso aí, né? A queda e a redenção. Nós percebemos isso acontecendo quando Adão, tendo tudo que ele podia ter, tá? Deleitar-se em tudo que Deus deu. Quando nós olhamos para o texto lá falando, esse é o mandato de Deus: você pode comer de todas as árvores do jardim, só de uma você não pode comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Outro dia eu dizia para a igreja, qual que é o mandato de Deus aqui, nesse texto? Qual é a ordem de Deus aqui? Qual é o elemento pactual que Deus está estabelecendo aqui? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não é isso que está lá. Quando você olha para o texto está falando assim: de tudo você pode comer. Em outras palavras, Deus está dando uma ordem: obedeça, deleite-se em tudo que eu te dei. Como a única exceção, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não deleitar-se no que Deus nos deu
era em conta da ordem de Deus. Deus criou todas essas coisas para que nós nos deleitemos nele, usufruindo daquilo que ele nos deu para a glória dele. E aí Adão no Éden comia de tudo que estava no Éden, e cada coisa que ele comia, o sabor que ele sentia, ele falava assim: glória a Deus, que coisa maravilhosa, que sabedoria é essa, Senhor? Estão entendendo isso, irmãos? Tudo deve resultar na glória de Deus. Mas aí que Adão faz? Diante da tentação, Adão come do que estava proibido. Tendo tudo, Adão escolhe desobedecer a Deus. E aí vem as consequências. Qual é a primeira consequência? A quebra do mandato espiritual. Não é verdade? Que traz essa consequência. O homem começa a fugir de Deus. Quando Deus vem para encontrar-se com Adão, o que passa? Adão se esconde. Não é verdade? Isso afetou uma outra relação. Deus agora pergunta assim: Adão, o que aconteceu? Qual a primeira palavra de Adão? Foi a mulher. Houve uma quebra aí. Já não é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Foi a mulher que o Senhor me deu. Estão entendendo, irmãos? Foi a mulher que o Senhor me deu. Já existe uma separação nessa relação, existe uma quebra. E por último, os danos que vieram como consequência dessa quebra do mandato espiritual, que é a destruição da criação, a corrupção da criação, e nós encontramos em Gênesis 3, 17 ao 19. E aí parece que tudo está perdido, não é verdade? Tudo está perdido, mas não está, porque Deus tem no seu propósito cumprir o seu objetivo, que era ser glorificado em toda a criação, tendo a adoração perfeita em toda parte da criação, através da redenção. Quando Deus criou e deu palavras e limites para Adão, comecem a pensar comigo que nós teríamos um ambiente que talvez poderíamos dizer é utópico. Vocês já pensaram se Adão e Eva não tivessem caído, tivessem se mantido dentro dos limites da palavra de Deus? Adão e Eva tendo os seus filhos não tendo nenhuma inclinação para o mal, os seus filhos tendo o limite da palavra de Deus, os seus filhos adorando, povoando a terra, em cada canto da terra estão os filhos de Adão adorando a Deus, desfrutando da criação, adoração perfeita em todas as partes, Deus sendo glorificado em todas as partes. Mas e o pecado? O pecado parece ter frustrado este plano de Deus, mas não foi assim. Porque a missão, ela tem por objetivo a glória de Deus. Deus quis seguir com o seu plano, tendo a missão como parte deste processo em que Ele é glorificado. Fazer missão, irmãos, deve ser algo que nós realizamos com a motivação mais excelente e sublime, a glória de Deus. E quando nós temos esta motivação nos nossos corações, Deus fala assim para você: vai para a Albânia. Você fala assim: não, é para a minha glória, amém. Vou, Senhor, é para a tua glória, eu vou, porque eu vivo para a tua glória. Deus então escolheu, através da missão, cumprir este propósito, que se consumará no dia em que Cristo volte à terra, no dia em que a igreja vai povoar toda a criação, adorando a Deus em cada canto da criação, celebrando este nome. E sabe o que Deus usou para chegar neste objetivo? A missão. Tomou o seu povo, fez dele instrumento para que ele fosse glorificado através da missão. Se a nossa motivação para fazer missão não é a glória de Deus, querido, estamos completamente equivocados. Nós vamos dizer não aos chamados de Deus. Deus vai mostrar o seu chamado, Deus vai confirmar o seu chamado, mas sempre devemos estar dispostos de coração. E aí você vai sofrer, mas você não vai abrir mão de seguir nos propósitos de Deus. Quando o pastor falava das agências missionárias, a parte da PMT, que voltavam os missionários, eu comecei a pensar assim: Senhor, será que foi um equívoco enquanto ao chamado? Será que era uma questão de tempo? O Senhor tinha um tempo definido? E eu comecei a me perguntar, e eu, quando passei pelas lutas lá, será que estava chegando o meu tempo?
Mas é interessante que Deus enviou o Leandro na minha casa, quando eu tinha decidido falar com o conselho da igreja: irmãos, eu estou indo. Leandro, e aí tem muitas outras coisas em torno a esse episódio, e eu senti que o que Deus queria era que continuássemos. Depois desse processo, a igreja começou a crescer, começou a ser abençoada. Mas vamos lá. O objetivo de Deus é esse: ser glorificado em toda a criação. Diz o texto: diz entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque diante do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. A igreja está engajada nessa missão de fazer com que todas as nações conheçam o Senhor, e que chegue o dia onde em cada canto da terra, claro que isso não se dará plenamente aqui nessa terra, mas esperamos que isso se cumpra no reino celestial. Esta é a nossa esperança, e esta era a expectativa dos profetas. Quando lemos Christopher Wright, em Missão do Povo de Deus, recomendo a leitura desse livro. Ele faz menção a essa expectativa, a esperança do cumprimento disso. Ele diz: os profetas, principalmente Isaías, compartilham esse entusiasmo. Isaías 11, 1-9, retrata o rei justo do futuro, reinado messiânico, e termina uma imagem de harmonia e shalom na ordem criada. Isaías 35 também antevê a transformação da criação, quando Deus finalmente redimir o seu povo. No entanto, o clímax da visão futura acerca da criação no Antigo Testamento é encontrado em Isaías 65 e 66, e quando lemos lá, vemos algo fascinante. Encontramos descrições como a criança, a ovelha comendo com o leão, não é assim? O cordeiro, a criança brincando com a serpente. Vemos um ambiente onde o pecado, a hostilidade não está, e pensa no deleite dessa relação perfeita com a criação, onde resulta na adoração a Deus. Deus, que sabedoria é essa? Ao Senhor seja a honra e a glória. Acordaram? Ok, mas havia uma problemática. A missão foi dada a anunciar esta redenção. Essa redenção foi anunciada em toda a extensão do Antigo Testamento, mas nós vemos a disposição de um coração caído, sempre de mesclar-se de misturar-se com o seu entorno. Quando nós chegamos em Oséias, o que nós encontramos lá? Me encanta esse texto, olha só que coisa impressionante. O texto nos diz assim: pois Efraim é como uma pomba insensata, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, como aves do céu, os farei descer, castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque se erraram de caminho. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Quisera eu remi-los, mas falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas uivam nas suas camas. Para o trigo e para o moço se ajuntam, mas contra mim se rebelam. E aí nós, se entramos no contexto desse texto, vamos perceber que eles declaravam confiar no Senhor, mas estavam sempre se apropriando de um plano B. Estavam sempre buscando a segurança nos povos vizinhos. Isso implicava em alianças onde eles se misturavam com as práticas adorativas desses povos. Não somente se misturavam, senão que traziam para a adoração a Deus essa mistura. Será que é algo diferente do que nós estamos vendo nos dias de hoje? Igrejas que se permitem negociar a verdade e gerar ambientes onde as práticas que estão sendo desenvolvidas não estão dentro dos limites da Escritura Sagrada? Vamos avançando. Esse é um problema. Romanos 12, 2, Paulo fala assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Por que Paulo fala isso aos irmãos em Roma? Porque ele vê algumas evidências que é fruto dessa corrupção que os leva a misturar-se com valores que não são os valores do reino. Não são os valores que eles devem viver como igreja, como povo de Deus. E um dos valores era a separação entre os judeus e os gentios, cada um puxando sardinha para si mesmo, não é verdade? Quando você entende o texto, você começa a perceber o porquê que Paulo está falando: irmãos,
Tomem em conta tudo que eu disse, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, vocês são iguais, somos todos pecadores, estamos debaixo de uma graça que nos alcançou, nem judeu e nem gentio, somos tudo farinha do mesmo saco. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui anunciando a Cristo. Assim que, para que vocês não sigam os valores deste mundo, renovem a mente de vocês. Com o quê? Com a palavra de Deus. Não é verdade? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma problemática. Transformai-vos pela renovação. Essa é a solução dessa problemática. Vamos agora entrar então numa análise histórica, para que nós compreendamos como ao longo da história a secularização ela se torna cada vez mais sólida na nossa vida como cristãos. Observemos um modelo que nos apresenta Francis Schaeffer. Ele fala o seguinte: toda cultura necessita uma base sólida para se manter. Essa é a análise de Francis Schaeffer, tá? E ele vai então fazer um apanhado sobre Roma, em sua busca por estabelecer uma sociedade estável. E aí eu gostei dessa análise dele, porque eu vejo isso no Chile, tá? Eu vejo isso muito presente, isso se repete em diversos momentos da cultura. Então ele passa a nos mostrar que Roma seguiu em seu domínio, seu império, o primeiro princípio, a primeira estratégia, que foi a força militar, a representação humana, ou seja, eles saem do foco nas conquistas romanas em direção à república, àqueles que exerciam liderança, tá? E aí nós vamos ver valores que são subjetivos e que não produzem sustentabilidade social. Daí, quando eles começam a perceber que isso não oferece sustentabilidade, então Francis Schaeffer fala que eles vão partir para as divindades. O grande problema deles começarem agora a definir a sua realidade social com base nas divindades é que também as divindades não apresentam valores absolutos, porque esses valores são fruto de deuses criados, não são deuses reais, são deuses criados por eles. Em outras palavras, são valores que vêm da própria representação ou da particularidade humana. Daí eles caminham para um outro nível, que é o nível dos Césares, o governo autoritário, a divinização do governo, um pouco do que nós vemos hoje, né? E depois eles saltam para a idolatria dos sentidos, chegam num momento em que a realidade social é tão desorganizada, é tão desestruturada, que passam agora a idolatrar outra esfera da sua realidade social, que é a entrega ao sexo e à violência. Aí surgem aquelas famosas lutas de gladiadores, com o objetivo de conter a massa popular, para manter, ter ordem no meio. E ao final, isso resulta numa apatia social completa. E Francis Schaeffer termina essa análise mostrando que não existe um fundamento firme para a sociedade a partir dos limites da finitude do princípio de que o homem é em si autônomo. Isso está no livro Como Devemos Viver Então. Não sei como está o título em português, tá? Como viveremos? Ok. Então ele faz esta menção que o homem ele não pode encontrar em si mesmo a base sólida para dar sustentabilidade à sociedade. E onde vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso no cristianismo. O cristianismo é a única base que resiste ao passar do tempo. E aí nós chegamos a uma grande descoberta. Quem é esse homem? Constantino. Não é verdade? Constantino começa a perceber, existe um dilema em relação à conversão de Constantino. Eu estava fazendo um estudo sobre a figura de Constantino, e eu coloquei aqui esse tema, a grande descoberta, porque o cristianismo, dentro de toda esta inestabilidade social, era a única coisa que resistia a todos os valores impostos pelo império. Então, os valores do cristianismo eram os únicos valores que conseguiam superar todas as dificuldades do caminho, todas as afrontas enquanto esses valores. Os cristãos se mantinham de pé, ainda que eles tivessem que ir às arenas, serem expostos à morte, muitos mortos, mas eles continuavam de pé. Quando os cristãos eram levados por Nero
às arenas e morriam. Nós sabemos as palavras de Tertuliano, não é verdade? Tertuliano fala que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais pessoas morriam nas arenas, mais cristãos se convertiam nas galerias. O ponto é, por que isso? Porque eles tinham uma verdade que definia a sua existência. E essa era a única verdade que prevalecia frente a todas as demais verdades. Constantino, então, sabemos a história, nos leva à oficialização do cristianismo como religião do império. E aí Francis Schaeffer fala o seguinte: foram os cristãos quem puderam resistir à mescla de religiões e o sincretismo e os efeitos das deficiências da cultura romana. Isto fala da força, da visão que o mundo tinha dos cristãos. Esta força descansava em um Deus pessoal, infinito, que havia falado no Antigo Testamento e se havia revelado em Cristo e no incipiente do Novo Testamento, e que havia falado em uma linguagem que as pessoas podiam entender. Isso significava que não só tinham conhecimento sobre o universo e a humanidade, que as pessoas não podiam adquirir por si mesmas, senão valores universais, absolutos, para viver e para julgar o estado e a forma em que viviam. Em outras palavras, a resposta para esta segurança ou esta estabilidade social era a verdade. Ter a verdade como fundamento. Isso vem desde quando? Desde o Éden. Os limites que Deus pôs para que a cultura encontrasse estabilidade, encontrasse a expressão plena da sua condição. E aí vemos uma decepção, porque ao longo do tempo, ainda que a religião tivesse sido transformada em religião do império, a igreja ela começa a permitir que o fundamento absoluto fosse se dissipando. Então o problema é quando a igreja, antes de dar um fundamento absoluto à cultura, se permite ser influenciada com a cultura. Quando Roma encontra as bases sólidas, eles optam por seguir um caminho de corrupção. Quais eram as bases sólidas? O evangelho oficializado pelo império. O evangelho que deveria ser o que muda a cultura. E aí nesse processo, esse desenvolvimento, nós encontramos aí, culminando esta corrupção com o escolasticismo. Nos diz aí, com o escolasticismo culmina o pensamento humanista de que a Bíblia não é tão necessária. A igreja se corrompe ao declarar o homem como centro para todas as coisas. E eu quero pontuar agora 3 elementos para destacar aqui a verdade do Evangelho no processo de estabilidade da cultura. O primeiro elemento é Tomás de Aquino. O segundo elemento é João Calvino. O terceiro elemento é Kierkegaard. Tomás de Aquino foi um escolástico do século XIII, que trouxe um novo panorama para a compreensão da realidade, dando importância tanto à graça como à natureza. Nós percebemos que há um conceito de graça e um conceito de natureza. Dentro do conceito de graça nós vemos algumas esferas. O conceito de graça é o alto, Deus, o Criador, os céus e as coisas celestiais, o invisível e a sua influência sobre a terra, a alma do homem, a unidade. No que tange a natureza, o baixo, a criação, a terra e as coisas terrenas, os visíveis e o que a natureza e o homem fazem sobre a terra, o corpo do homem e a diversidade. Mas dentro do contexto bizantino havia uma supervalorização da graça, supervalorização que ignorava a natureza, quase que uma impressão do gnosticismo dentro desse contexto romano. Tomás de Aquino, ele resgata o valor da natureza, ele começa a considerar a natureza como uma extensão, uma continuidade da graça. O grande problema é que quando Tomás de Aquino formula esse pensamento, nós começamos a perceber que a natureza ela começa a sobrepor a graça. Nós começamos a ter a graça sendo ignorada e a natureza sendo considerada. E ele chega no conceito da autonomia do intelecto.
E isso leva a um problema, assim, bem resumidamente. Qual é o problema? O problema de Tomás de Aquino, que influenciado pela filosofia aristotélica, acreditava que o homem tinha vontade corrompida, mas não o intelecto. Quanto ao intelecto, o homem é totalmente autônomo. Isso foi o que levou ao surgimento da teologia natural, que influenciou a igreja quanto à autoridade da Escritura. O referencial que já estava quase totalmente perdido, agora se perde completamente. Por quê? Porque é através de Tomás de Aquino que agora a palavra de Deus começa a perder a autoridade, ou perde a autoridade completa sobre a igreja passa a ter autoridade sobre a palavra. Ou seja, a palavra é um plano, um elemento secundário, de força secundária, no que determina a realidade social, no que determina a realidade da igreja. Mas aí quando nós chegamos em João Calvino, a reforma protestante surge como a luz da aurora, que resgata o mundo de um colapso total. Calvino leva este tema a outro nível. O homem é totalmente depravado. Esta foi a resposta da reforma ao catolicismo romano, influenciado pelas prerrogativas de Tomás de Aquino. O único caminho para a redenção do homem e da sociedade está na palavra de Deus. A reforma trouxe um impacto relevante sobre o Ocidente, mostrando que a consideração das Escrituras como referencial da vida humana é o ideal para uma cultura saudável e abundante. Qual que é a prova disso? Genebra. João Calvino, através da Escritura Sagrada, unindo graça e natureza dentro de uma unidade, uma harmonia, leva a verdade para definir a realidade. Genebra passa a ser um exemplo de estabilidade social, debaixo dos valores do reino, impressos por Calvino, resgatando a verdade como fator determinante e fundamental. E aí nós vemos o efeito disso, irmãos, como já vimos sobre toda a Europa. John Knox vai nos dizer que ele viu em Genebra a maior escola de Cristo sobre a face da terra. Porque ele vê essa verdade, de repente não transformando os corações, mas essa verdade definindo uma estabilidade social, fazendo de Genebra uma bênção na vida das pessoas que por ali viviam e ao mesmo tempo todos os seus arredores. Isso impactou os Países Baixos, impactou Inglaterra, trouxe benefícios em Europa e também no nosso continente, especificamente aí na América do Norte, Estados Unidos, influenciado por valores protestantes. E nós percebemos que todos esses países que foram influenciados por esses valores foram abençoados por Deus. Foram países que prosperaram. Vemos em Calvino então a luz de esperança. Mas aí quando damos um salto no século XIX, nós encontramos o desespero. Quem é esse homem? Kierkegaard. Quando Tomás de Aquino, ele toma a graça e coloca a natureza como uma continuidade, e a natureza sobrepõe a graça, em Kierkegaard agora separa as duas coisas. Kierkegaard tem uma forma de pensar, vejam aí, debaixo da linha está a racionalidade e a lógica. O departamento do alto se converte no ilógico e no irracional. Não há relação entre ambos. Em outras palavras, sobre a base da razão, descobrimos no piso de baixo que o homem, entanto que homem, está morto. Não ficam mais que as matemáticas, os particulares, a mecânica. O homem carece de significado, de propósito, de sentido. O homem, entanto que homem, só desperta pessimismo. Mas, além disso, sobre a base de um salto irracional e irrazoável, se oferece uma fé irrazoável que outorga otimismo. Esta é a dicotomia total do homem moderno. E é interessante que nesse salto nós começamos a perceber a total separação entre o que é lógico e racional e o que é ilógico e irracional. Deixe-me mostrar isso vivido dentro da comunidade chilena, dentro do ambiente secularista chileno. Eu me lembro de uma vez que fui num almoço e estava aí sentado com uma pessoa que eu conheci, que é um doutor da Universidade Maior de Santiago. E nessa conversa nós de repente terminamos no pensamento criacionista e evolucionista. E foi interessante que quando chegamos na questão da evolução e criação, ele virou para mim e falou assim: pausa, vamos terminar essa conversa aqui. E eu falei: por que terminar essa conversa aqui? Porque ao falar de evolução estamos falando de ciência, ao falar de criação nós estamos falando de religião. Ciência é racional e lógico. A criação é irracional e
e lógico. Então não há debate dentro dessas duas esferas. Uau! E eu disse para ele assim: você está equivocado. Criação não é religião. Criação é ciência. E como você pode dizer, prova-me. E aí eu comecei a mostrar para ele uma trajetória da ciência com base na perspectiva de que tudo tem ordem e propósito. Existe algo por trás disso. Recomendei algumas páginas, alguns links, recomendei uma análise de bibliografia de homens como Galileu Galilei, Albert Einstein, Isaac Newton, Faraday, tantos outros que não me lembro agora. Fui fazendo uma relação, falei, analisa isso. Abri um link chamado creation.org. Ele começou a ver algumas coisas e ele ficou impressionado. Sabe o que ele disse para mim? Que nas universidades do Chile não se fala sobre evolução. Ele é um doutor em filosofia e sobre criação. Um doutor em filosofia nunca havia ouvido falar desta perspectiva da criação como ciência. E é interessante que a principal universidade do Chile é a Universidade Católica. Nunca havia ocorrido dentro da Universidade Católica, e se pressupõe que o catolicismo é cristão, não é verdade? Nunca haviam ouvido falar de criação como ciência. Em 2012, só para os irmãos entenderem, o jornal Mercúrio começou a publicar alguns pequenos artigos fomentando um debate dentro do criacionismo. Em 2015, por primeira vez em uma universidade em Chile, surge uma conferência sobre design inteligente. Mas foi intencional. Mercúrio abre a possibilidade de pequenos artigos sobre o tema para que se conheça algo mais que o país não conhece. Mas o que você percebe é que o pensamento dentro do país é influenciado tanto pelo tomismo dentro do catolicismo, ou seja, o catolicismo escolástico, como pelo o pensamento de Kierkegaard, que vai influenciar alguns personagens que afetam a nossa cultura e transforma e abre espaço para o secularismo, que é Sartre, Jasper e Heidegger. Não tenho tempo para poder falar um pouco mais deles aqui, o tempo já se acabou, já se concluiu. E aí nós vemos a influência de Kierkegaard sobre outro personagem, que é Karl Barth. E Karl Barth é o pai da neo-ortodoxia, que influenciou a Alemanha, não é verdade? Tudo vem de Tomás de Aquino, que na história influenciou Kierkegaard,